Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui juntinho de vocês para nós explorarmos e conhecermos mais um conteúdo dessa maravilhosa disciplina que é a Educação Física. E aí, estão curiosos para saber o que nós iremos conhecer no dia de hoje? Então vem comigo! Muito bem, hoje é a nossa aula 12, o nosso objeto de conhecimento é esportes técnico-combinatórios e o detalhamento ginástica acrobática. Muito bem, já sabem do que nós iremos falar agora e eu pergunto a vocês, vocês conhecem a ginástica acrobática? Se não conhecem, não tem problema, porque hoje vocês irão conhecer. Vamos de aula? Muito bem, eu já peço que vocês observem aqui o nosso cenário. Opa! Temos integrantes nesse cenário. O que é, hein? Ah, vocês já sabem, né? Nós iremos falar sobre a ginástica acrobática. Mas antes disso, eu quero perguntar a vocês. Vocês sabem o que é um esporte técnico combinatório? Será que a ginástica acrobática é um exemplo disso? Com certeza. Então, anotem aí. Um esporte, para ser classificado como técnico combinatório, como o próprio nome já diz, ele vai combinar técnicas e habilidades, como, por exemplo, o movimento, o grau de dificuldade do movimento e a precisão de como ele é realizado. Alguns exemplos de esporte técnico combinatório é a própria ginástica acrobática, a ginástica rítmica, a ginástica artística, os saltos ornamentais, o nado sincronizado, todos eles são exemplos. Por que mesmo, hein? Porque todos eles, né, estão sendo ali avaliados a partir do grau de dificuldade do movimento e a precisão que é realizado, além da questão da beleza, tá certo? Então, como vocês viram, hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a ginástica acrobática, as suas características, sua história e a forma como ela é realizada. E para iniciar, vamos falar um pouquinho da história? Como será que a ginástica acrobática surgiu? Confiram. Muito bem, olha só. Sua origem é de milhares de anos atrás, desde o ano 2300 a.C., lá no Egito, tá? E isso eles descobriram através das escavações arqueológicas, né? Eles escavando lá viram algumas pinturas ilustrativas e desde então já deu ali para perceber alguns elementos da ginástica acrobática. Seguindo um pouco mais na história, lá na Grécia Antiga, algumas pinturas foram vistas em jarras e cerâmicas, né? Revelando aí exercícios acrobáticos que também já eram praticados naquela época, tá? Passando um pouco mais na história, nós chegamos ali na Roma Antiga, onde já se realizavam acrobacias, tanto para fins militares como para fins recreativos, ou seja, era para treinamento, mas ao mesmo tempo era para entreter, para divertir o povo daquela época. Tá? Então, a gente já consegue ver aí os primeiros elementos da ginástica acrobática. Prosseguindo um pouco mais na história, nós chegamos ali na Idade Média, onde surgiram as atividades circenses. Vocês sabem o que são atividades circenses? Pelo nome já dá para a gente saber. São aquelas atividades desenvolvidas no circo, tá certo? Bom, essas atividades, elas aliadas às festas populares e a outros eventos similares, contribuíram para a expansão desta modalidade. Então, lá na Idade Média, né, a gente já conseguia perceber aí esses elementos circenses junto com as festas populares que fizeram o boom da modalidade da ginástica acrobática, tá bom?
A visibilidade e crescimento de adeptos veio a iniciar no século XIX e se tornou mais próxima do que conhecemos hoje no final do século XX. Então, a ginástica acrobática tem aí uma longa trajetória. Lá em 1934, na antiga União Soviética, realizou-se a primeira competição formal de ginástica acrobática. Então, observem aí, de 1934 para o atual momento, já faz bastante tempo, né? Vamos ver aí mais algumas datas que são muito importantes para a ginástica acrobática. Chegamos lá no ano de 1973. Nesse ano, nessa época, foi criada a Federação Internacional de Desportos Acrobáticos, a IFSA, tá certo? Passando a estar incluída no programa dos Jogos Mundiais, um grande evento internacional no qual competem atletas de modalidades não olímpicas. E aí já vem uma dica para vocês. A ginástica acrobática, ela, apesar de ser uma ginástica competitiva, ela ainda não é olímpica, ou seja, não faz parte dos Jogos Olímpicos. Tá certo? Prosseguindo, passando aí mais um pouco de tempo, nós chegamos aí no ano de 1974, onde realizou-se o primeiro campeonato do mundo de ginástica acrobática em Moscou. Então, observem aí que a ginástica acrobática ela tem uma longa história. Começou lá em 2300 a.C. e chegou aí a sua primeira competição em 1974. Então, é uma longa trajetória, certo? Mas isso foi em outros países. E no Brasil, como será que ela chegou e como será que ela se desenvolveu? Vamos ver um pouquinho aí nessa parte histórica? Então, olha só. As acrobacias no Brasil surgiram no campo das artes, sendo inicialmente chamadas de exercícios de força combinados. Lembrem-se, se a gente está falando de ginástica acrobática, nós estamos falando de acrobacias, da reunião aí de vários elementos para que os movimentos sejam realizados, tá bom? A popularidade aumentou no país quando foi inserido no ensino de ginástica artística da Escola de Aeronáutica do Rio de Janeiro entre 1940 e 1960. Observem que a primeira competição foi em 1974 e chegou aqui só em 1940 e 60, né? Muito bem. Prosseguindo um pouco mais na história, eu quero que vocês conheçam o principal, né, responsável, a principal personalidade que fez com que a ginástica acrobática crescesse aqui no Brasil. Olha só, o principal nome associado a essa popularização é do professor, escritor, paraquedista e acrobata Charles Astor, ministrante de cursos a respeito da prática, ou seja, o Charles, ele ali, além de praticar, ele ministrou vários cursos para pessoas interessadas na ginástica acrobática. Bem interessante, né? Então, esse é só um pouquinho da história da ginástica acrobática. Vamos para mais algumas informações. Observem. A Associação de Professores de Educação Física e a Escola de Educação Física Militar, ambas em São Paulo, também contribuíram para a expansão desta modalidade, ou seja, eles inseriram ali na grade curricular para que os alunos tivessem acesso, né, a essa prática. O professor Ricieri Pastore desenvolveu no país a ginástica competitiva, com grupos de acrobacias em instituições militares, clubes e circos. Então, ela começou assim devagarzinho, né, vindo como uma atividade e depois de um tempo, através aí da influência do professor, ele conseguiu transformar numa ginástica competitiva o que ela é até hoje, né? Ela está ali dentre os tipos de ginástica onde tem a questão da competição.
Prosseguindo, lá no ano de 1989, foi criada a Federação de Trampolim e Ginástica Acrobática do Estado do Rio de Janeiro, onde as regras regulamentares da modalidade começaram a ser reconhecidas no Brasil. Ou seja, olha só mais uma vez essa longa e extensa história da ginástica acrobática. Ela começou lá no passado como uma forma de treinamento físico, como entretenimento, né? Depois de um tempo, passou a ser inserida nas escolas para que os alunos tivessem essa prática corporal. Com o tempo, chegou no Brasil, se expandiu, né? E se tornou competitiva. Bem interessante. E aqui, lá em 1989, aqui no Brasil, é que foi criada aí a sua federação. Então, faz um pouquinho de tempo, né? Muito bem, agora sim que vocês já conhecem uma parte pequenina da história da ginástica acrobática, eu quero que vocês conheçam a essência dessa modalidade. Vamos lá? Então, observem. Primeiramente, o objetivo geral da ginástica acrobática é fazer acrobacias. E isso vocês podem visualizar aí nessa imagem. E o que a gente pode perceber? Que para ocorrer a ginástica acrobática, nós, né, os ginastas, na verdade, eles têm que trabalhar em grupo e ter aí a questão da cooperação. Se não tiver cooperação no momento de realizar os movimentos, não existe a ginástica acrobática. Certo? Observando um pouco mais a imagem, eu pergunto a vocês, quais habilidades vocês acham que os ginastas precisam ter para fazer os movimentos com precisão, apresentar essas técnicas e movimentos? E aí, será que força, será que flexibilidade? Vejam na próxima informação, olha só. Para a prática da ginástica acrobática, ela exige dos nossos ginastas as habilidades como força, equilíbrio, flexibilidade, coordenação e agilidade. Vamos então observar. Será que a gente consegue aí achar todas essas habilidades na imagem? Com certeza. Para montar esse monte que vocês estão vendo, ou seja, essa figura gímnica, uma das habilidades que está sendo mais empregada, que a gente consegue ver, é a força, seguida do equilíbrio. A questão da flexibilidade também está presente, principalmente ali no topo dessa figura, e da agilidade também para fazer cada uma das figuras, né, que é solicitada aí na apresentação de ginástica acrobática. Outro ponto importante da ginástica é que ela pode ser praticada em pares e grupos, ou seja, a competição é de acordo com algumas categorias. E falando nas categorias, vamos ver aí como é que ocorre, né? Muito bem, a ginástica acrobática, ela é organizada em 5 categorias competitivas. Nós temos aí a mista, categoria mista, né, que ela é realizada em dupla, onde nós temos como base o homem e o volante a mulher. Vocês já vão entender essa questão dessa nomenclatura de base e volante, tá bom? Nós temos aí a categoria feminina, que ocorre em dupla, onde nós temos base e volante. Categoria masculina, que também ocorre em dupla, base e volante. Nós temos aí em grupo a feminina trio, né? Que aí nós temos um novo elemento, nós temos o base, intermédio e volante. E nós também temos uma categoria que é somente masculina e ela é realizada em quarteto. E aí nós temos base, 2 intermédios e volante, certo? Muito bem, então essas são as categorias da ginástica acrobática, onde os nossos ginastas vão competir. E falando um pouquinho desses termos, né, de base, intermédio, volante, o que será? Será que são as funções de cada um desses ginastas? Se você pensou nessa possibilidade, é isso mesmo. Então, ó, cada uma dessas ginastas, ela recebe uma função, e essa função tem um nome.
tem a base, que está na base, como vocês estão vendo. Nós temos o intermédio, que está no meio aqui da nossa figura gímica. E nós temos o ou a volante, tá? Então, vamos ver um pouquinho de cada uma. Então, a volante, como vocês estão vendo aqui, é essa que está no topo. Normalmente, ou geralmente, ela é a pessoa que tem uma estatura menor, tá? Ela tem uma estrutura física mais baixa e mais leve, justamente porque é ela que vai executar todos os movimentos de mortais. Então, ela precisa ser uma pessoa que tem uma estrutura mais baixa e mais leve, tá certo? Descendo um pouquinho mais, nós temos aqui o intermédio. Por esse nome já dá para a gente perceber que ela vai intermediar aí os movimentos entre base e volante, tá bom? O intermédio, ele ajuda a suportar e a projetar o volante nos voos, nos saltos, nas piruetas, tá bom? Ele fica entre a base e o volante e ele deve ser menor que a base, porém maior que o volante. Tá certo? Então, vocês vão observar que a estrutura dos três vai ser diferente, tá bom? Depois do intermédio, vamos aqui pela base. Pelo nome, já dá para a gente perceber que a base é aquele ginasta que sustenta os equilíbrios, lançamentos do volante. Normalmente, esses ginastas, eles são mais velhos, e tem uma estatura mais alta e eles são mais fortes, justamente para facilitar aí a questão da sustentação da figura gímica e apoiar o volante, tá certo? Então, observem aqui a imagem, mais uma vez. Vamos recapitular. Nós temos 3 ginastas, base, intermédio e volante. Na base, nós temos aquele ginasta que tem uma estrutura maior, é mais alto e é mais forte, porque ele vai ter que aguentar todos ali os movimentos, né? Sustentar. No meio, nós temos um outro ginasta que tem uma estrutura um pouco mais baixa que a nossa base e um pouco maior que o nosso volante, que é o outro ginasta que tem a função de, juntamente com a base, né, sustentar todos os movimentos que o nosso volante vai fazer aí durante a apresentação. E falando em apresentação, existem aí alguns componentes, na verdade, vários critérios que eles têm que atingir para ganhar uma boa nota. Vamos ver que critérios são esses? Então, observem. Então, na apresentação de ginástica acrobática, os movimentos realizados pelos ginastas são estáticos e dinâmicos, ou seja, tem aqueles momentos parados e tem aqueles momentos que é bastante movimento, né? Exige dinamismo. Então, olha só, os movimentos estáticos são caracterizados pela execução de um exercício físico com uma posição de equilíbrio, ou seja, parou para fazer ali o movimento para se equilibrar. Os movimentos dinâmicos, eles realizam-se com a movimentação do volante. Lembrem-se que nós temos ali base e intermédio ajudando esse volante a fazer todas as rotações, piruetas, saltos e figuras que ele precisa fazer, tá bom? Prosseguindo, outras informações é que essa apresentação deve constar os movimentos técnicos de montes e desmontes. Pelo nome já dá para a gente perceber que é montar a figura gímica e desmontar essa figura, tá bom? Então, naquela imagem que vocês viram, elas estavam em monte, tá bom? Então, o monte representa a elevação do volante sem a perda de contato e o desmonte, a perda de contato para execução da fase de voo. As apresentações são realizadas com música a fim de enriquecer os movimentos corporais. Então, mais uma informação a respeito da ginástica acrobática. Então, lembrem-se que uma das principais formas de eles serem avaliadas é através dos montes e desmontes, da precisão, do grau de dificuldade que esses montes e desmontes são feitos, são realizados, tá bom? Aí, dependendo do que eles fazem lá, eles realizam, eles vão ganhar uma nota máxima ou uma nota baixa,
tá certo? Prosseguindo, vamos para mais algumas informações. Muito bem, os acrobatas em grupo devem executar 3 séries de equilíbrio, dinâmica e combinada. Então, aí eu venho apresentando para vocês as séries que eles devem realizar, que eles devem mostrar durante a sua apresentação. E aí a gente começa com os exercícios de equilíbrio. Esse exercício de equilíbrio é onde os ginastas realizam elementos técnicos de equilíbrio. Observem aí a imagem. Vocês acham que é fácil ou é difícil? É difícil, né? Olha só a força, a agilidade, flexibilidade e tudo que está envolvido nessa figura. Além desses elementos técnicos de equilíbrio, eles também têm que mostrar aí elementos de forças combinadas, nos quais os ginastas têm de aguentar durante 3 segundos cada elemento, ou seja, cada posição, podendo realizar movimentações e ligações entre esses elementos. Então, fez ali o movimento de equilíbrio, ele precisa sustentar pelo menos por 3 segundos. Lembrando que nós também temos aí a presença de ângulos, pranchas e pinos, em todas as suas variantes, são alguns desses elementos que devem ser apresentados. Então, mais uma vez, durante a apresentação, eles precisam, realizar todos esses movimentos de precisão dos ângulos, das pranchas, dos pinos e, além disso, sustentar essas posições estáticas por pelo menos 3 segundos. Interessante, não é mesmo? Vamos lá. Outros exercícios que fazem parte da apresentação são os exercícios dinâmicos. Aí, na imagem, já vem dizendo para a gente que é os exercícios em movimento. Os ginastas, eles realizam elementos com fase de voo, como vocês estão vendo na imagem, correntemente chamados de saltos mortais, podendo ser combinados com piruetas e estarem interligados. Então, nesses exercícios dinâmicos, o critério, o que vai ser avaliado é justamente essa fase de voo e todos os elementos que são colocados neste momento, para montar e para desmontar a figura, tá certo? Outro exercício que faz parte são os exercícios combinados. São exercícios também que devem ser apresentados no momento da apresentação, da avaliação dos juízes. Então, esses movimentos combinados, como o próprio nome já diz, ele vai condensar características dos exercícios mencionados anteriormente. Tá? Os exercícios de equilíbrio e os exercícios estáticos, os de posições estáticas, certo? Então, todos esses elementos, eles devem estar presentes na apresentação de ginástica acrobática. E cada um desses elementos são avaliados conforme uma tabela padrão que tem, que diz se o movimento foi perfeito ou se faltou algo. Tá bom? Prosseguindo, mais algumas informações a respeito da ginástica acrobática. Nesses 3 exercícios, os ginastas são avaliados em 3 vertentes. Observem aí: o grau de dificuldade, o componente artístico e a execução como um todo. Vamos ver o que quer dizer cada uma dessas 3 vertentes, começando ali pelo grau de dificuldade. Então, a dificuldade está relacionada ao grau de dificuldade apresentada na rotina de exercícios. Ou seja, se aquele elemento, se aquela figura, se aquele movimento é difícil ou não de ser realizado. Então, essa é a primeira vertente que é avaliada. Depois, vem sendo avaliado aí o componente artístico, que está relacionado à estrutura coreográfica do exercício, a criatividade e a originalidade refletidas na variedade de conteúdos apresentados, assim também como o sincronismo entre os ginastas e a harmonia com os movimentos que aqueles conjugam entre si. Então, além do grau de dificuldade do movimento, a forma como é realizado
todos esses elementos, né? A criatividade utilizada ali também é avaliada. Outro ponto avaliado é a execução. E essa vertente, esse fator, está ligado ao desempenho técnico dos elementos apresentados. Por exemplo, o que seria técnico? A ausência da extensão dos pés, joelhos ou pernas dobradas, a falta de estabilidade nas recepções dos saltos mortais ou falta de manutenção dos 3 segundos exigidos nas posições estáticas. São alguns exemplos simples que podem originar uma dedução na avaliação deste critério, ou seja, que pode diminuir a nota daquele movimento. Então, todo movimento que for realizado, ele tem que acontecer de forma perfeita, sempre olhando aí nesses 3 critérios. A questão da dificuldade, do grau de dificuldade, do componente artístico e da sua execução como um todo, certinho? Prosseguindo, agora que a gente já conhece um pouco como devem ser realizadas essas apresentações e quais são os critérios, né, que são avaliados pelos juízes, vou falar para vocês um pouquinho sobre local e tempo de apresentação da ginástica acrobática. Então, essa rotina, ou seja, essa apresentação, ela é realizada num tablado de 12 por 12 e acompanhada por música e coreografia. Bem bonito, né? São executadas dentro de, no máximo, 2 minutos e 30 segundos. Mais uma vez, essa apresentação, ela dura em torno, no máximo, na verdade, de 2 minutos e 30 segundos. Então, eles têm um momento ali de preparo e de todos os elementos, né, devem ser apresentados neste tempo de 2 minutos e 30 segundos. Certinho? Muito bem. É isso aí, gente. Então, essa é a apresentação da ginástica acrobática. Tem que contar com todos esses elementos e acontecer dentro desse tempo de 2 minutos e 30 segundos. Agora, eu quero que vocês observem um vídeo, tá bom? De uma sequência de imagens e vocês imaginem como é que ocorre a ginástica acrobática na prática. Observem. Muito bem, e aí, deu para imaginar como é que ocorre essa apresentação de uma forma fluida? Se não, agora eu vou explicando para vocês passo a passo esse nosso vídeo. Vamos lá? Então, elas iniciam ali na preparação, né? Todo mundo no solo, fazendo figuras. Logo depois tem a preparação para o quê? Para levar essa volante para o alto. Lembre-se que a volante ela é responsável aí por todos os elementos de salto, né, de giros, de piruetas. Em seguida, elas desfazem esse monte, ou seja, ocorre o desmonte e elas estão no solo novamente. Então, sempre tem essa sequência de preparação na base, de levar essa volante para o alto, de fazer ali as figuras, de acordo com os critérios que serão avaliados, do grau de dificuldade, do componente artístico e da execução. Logo depois é feito esse desmonte para reiniciar aí uma nova figura, um novo elemento, certo? Muito bem, alunos, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da ginástica acrobática. Já indico que vocês procurem aí vídeos, né, da ginástica acrobática para que vocês observem, não somente em trio, mas em quarteto também, que é onde os homens
participam, além ali das provas das modalidades realizadas em dupla, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade.